Parreira sedado, ViTube fora do ar, romance com Dudu Camargo e noivo em crise. O dia tá quente, catuxas, boraceira catuxas. Hoje o babado tá misturado entre hospital, rede social caindo e romance secreto vindo à tona, tá, querida? Olha, enquanto o mundo do futebol segura a respiração com a piora no quadro clínico do Carlos Alberto Parreira, que voltou a ser sedado e agora precisa de hemodiálise, lá na internet a ViTube, gente, virou alvo de críticas por causa do reality As Patroas. E o perfil dela, com mais de 32 milhões de seguidores, simplesmente saiu do ar. Olha, e como se não bastasse, o mundo das fofocas está em choque com o apresentador Pedro Arimateia. Olha só, confirmando o romance com ele, o Dudu Camargo, enquanto a noiva dele, a Saroy Cardoso, diz que está tentando assimilar tudo e já se fala em crise no noivado, meu amor. Olha, no canal Te Contei, eu sou o repórter Conradinho e a partir de agora eu já te aviso, esses assuntos rendem fofoca para a hora do almoço, para o café no trabalho, para o grupo de família e até para o papo no trem, hein? Então se acomode aí, porque hoje tem polêmica, reflexão e muita língua afiada. É sobre isso. Então vamos começar por uma notícia delicada, catuxas. Olha, o Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da seleção brasileira, campeão do mundo em 94, olha, segue internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E teve aí uma nova piora no quadro clínico. Segundo o boletim do hospital, o Parreira, que tinha tido aí uma melhora e até chegando a falar com a família, agora voltou a ser sedado e passou a precisar de fazer hemodiálise, gente. Ele está internado desde 13 de junho, depois de ser diagnosticado com uma infecção respiratória. Ao longo dos dias, o quadro oscilou, mas essa última atualização preocupa os fãs e o mundo do futebol, que acompanha tudo de perto. O impacto disso é muito grande porque Parreira não é só um nome qualquer, ele faz parte da história da seleção brasileira, foi campeão do mundo, passou por vários clubes importantes e sempre foi visto como uma figura tranquila, de perfil mais reservado. Agora, ver essa luta pela vida mexe com a memória afetiva de muita gente, né? A consequência imediata é uma vigília emocional nas redes sociais. Torcedores, ex-jogadores e colegas de profissão continuam mandando mensagens de apoio, torcendo pela recuperação. Analistas comentam que nesses momentos a gente lembra que por trás de grandes títulos existem pessoas, famílias e histórias que vão muito além do campo. Olha, se essa primeira fofoca já te deixou pensativo, confira se você está inscrito aqui no canal Te Contei, porque a gente sempre traz fofocas quentíssimas que você não vai querer perder. Aperta esse botão vermelho aí e ativa o sininho, tá, querida? E a ViTube, meu Deus, fora do ar. Após polêmica do reality As Patroas, agora vamos sair do clima tenso do hospital e ir direto para a internet, onde o babado é digital, mas o fogo ele é real, viu? A ViTube, uma das maiores influenciadoras do Brasil, com mais de 32 milhões de seguidores, viu seu perfil do Instagram sair do ar depois de uma polêmica envolvendo o reality As Patroas. O programa, que mistura convivência, provas e muita treta, está sendo acusado por parte do público de exagerar nas dinâmicas e possíveis situações de constrangimento com participantes. A polêmica ganhou corpo, muita gente criticando o ViTube pela exposição e pelo tom, né, do conteúdo. Em meio a esse furacão, o perfil dela simplesmente ficou fora do ar. Não é só um sumiço qualquer, a gente está falando de uma criadora que usa essa rede como principal vitrine de trabalho, parcerias e divulgação. O impacto é direto na imagem, né? Quando um perfil desse porte ele sai do ar justo no meio de uma polêmica, analistas e especialistas em mídia digital levantam as hipóteses, né, que teria sido aí uma medida do próprio Instagram por causa de denúncias. Essa é a pergunta que fica no ar também, né? Teria sido aí uma decisão estratégica dela e da equipe para tentar contornar a crise? Será? Também.
Olha, a consequência é que, enquanto o perfil não volta, a narrativa fica nas mãos do público e da imprensa. Muitos fãs defendem VTube, dizendo que a internet exagera na reação. Outros acham que faltou limitar, né, alguns tipos de dinâmica no As Patroas. Olha, se essa fofoca está te surpreendendo, deixa seu like. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e traz mais. É isso aí! Ó, antes que eu esqueça, no final da matéria, eu vou te presentear com um e-book valioso, viu? É só responder "eu quero" nos comentários para ganhar de graça o e-book Liberdade Interna, clicando lá na descrição. E voltando para as nossas fofocas, gente, quem é Pedro Arimateia? E o Afir com Dudu Camargo, gente, agora, Catuxa, segura o café, porque a terceira fofoca envolve romance, exposição nas redes, crise de noivado e ataque de fã. Meu Deus, é sobre isso. Vamos falar de Pedro Arimateia, um apresentador que jogou luz num caso que estava muito nos bastidores e quando veio à tona sacudiu a vida de Dudu Camargo. Segundo as matérias, Pedro Arimateia é um apresentador que já atua na área de comunicação com um programa de TV regional e presença nas redes sociais. Ele não é um anônimo total, mas também não está no mesmo nível de exposição de um Dudu Camargo, por exemplo. O nome dele foi catapultado para o centro da fofoca quando ele usou as redes sociais para confirmar que teve um romance com o Dudu Camargo. Não foi o fofoca de terceiros, foi ele mesmo falando, se posicionando e rebatendo ataques que começaram a aparecer. De acordo com as matérias, Pedro Arimateia gravou vídeo e postou mensagens contando sobre esse relacionamento, reforçando que não estava inventando nada e que muita coisa foi vivida entre eles. Ele disse que recebeu muitos ataques de fãs após tornar público a FIA. Relatou que a conta principal do Instagram foi bloqueada após uma tentativa de invasão, o que mostra que essa exposição ela não veio só com comentários maldosos, mas também com ações mais radicais de quem não gostou da história vindo a público. Gente, mais um detalhe, gente, que ninguém está contando tão fundo é o contexto em que Pedro resolve falar. Ele não aparece do nada. Tem uma história por trás, tem um sentimento envolvido e uma relação que, segundo ele, não era meramente superficial. E a pergunta que fica é: quando uma pessoa como Pedro Arimateia vem a público para falar de um romance com alguém conhecido, a gente consegue ouvir a história ou já sai aí rotulando como busca por aparecer, hein? Olha, depois que o caso veio à tona, Saori se pronunciou nas redes sociais dizendo que estava tentando assimilar tudo o que estava acontecendo. Segundo as matérias, ela deixa claro que foi pega de surpresa pela proporção da situação e pelos detalhes revelados. Não é só uma menção, é um relato de romance que acaba batendo direto na relação que ela tem ou tinha com o Dudu Camargo. E o que ninguém está contando tão abertamente, mas que analistas levantam, é o peso desse tipo de revelação para uma mulher envolvida no noivado. De uma hora para outra, ela precisa lidar com a história do companheiro, com o julgamento do público e com seus próprios sentimentos, tudo ao mesmo tempo. Nesse cenário, a crise no noivado já é discutida como uma realidade, mesmo sem detalhes íntimos expostos por ela. O simples fato de haver uma reação pública como essa e de o caso ter ganho a dimensão que ganhou, já indica que nada fica igual depois, né? A pergunta que fica é: numa era em que qualquer história pessoal pode virar trend nas redes sociais, como é que um casal consegue proteger um relacionamento, uma noiva consegue proteger a própria saúde emocional depois de uma bomba dessa, hein? O Pedro Arimateia não só falou uma vez, ele reafirmou o afir com Dudu Camargo, mesmo depois de toda a reação negativa. Em vídeo, o Pedro volta a contar sobre o caso, reforça que não está mentindo e abre o jogo sobre os ataques que recebeu de fãs desde que a história veio a público. Segundo a colunista Fábio Oliveira, ele relata que a conta principal do seu Instagram foi bloqueada após uma tentativa de invasão, mostrando que essa reação passou de comentário rude e foi para o campo da intimidação digital.
tem gente vendo Pedro como um inimigo que quer aparecer, tem gente vendo ele como alguém corajoso que enfrenta um sistema de silêncio em torno de figuras públicas. E a pergunta que eu deixo no ar. Nesse caso, no Pedro Arimateia e do Dudu Camargo, você acha que a internet está mais interessada em entender o que aconteceu ou em achar um culpado para jogar pedras, hein? Bonacera, Catuchas, pisou. Esse caso ainda vai render muito falatório na mesa do bar, no trabalho e no grupo da família. Só quero desconfiar. Olha, um beijo no coração de cada um e até o próximo conteúdo. Contei, 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 mais longe que eu te contei, te contei, te contei, te contei. Você já sentiu que está vivendo os mesmos ciclos, cometendo os mesmos erros, carregando pesos que nem são seus? A verdade é que muitas vezes a prisão não está no mundo ao nosso redor, mas está dentro de nós. Foi por isso que eu criei o e-book Liberdade Interna. É um guia prático baseado no método VRP, ver, resolver e praticar. E hoje eu quero presentear algumas pessoas com acesso gratuito. Siga meu perfil agora mesmo. Se estiver assistindo em outra plataforma, inscreva-se no canal e comente abaixo "Eu quero". As primeiras pessoas que comentarem receberão gratuitamente. Essa pode ser a oportunidade que faltava para iniciar uma verdadeira transformação na sua vida. Então, comente agora "Eu quero".